Já estão valendo as novas regras do Minha Casa Minha Vida, e o Minha Casa Minha Vida é a segunda melhor maneira de alguém comprar um imóvel desde que atenda as regras do programa. Já vou falar para vocês, tivemos duas mudanças interessantes, que foi no aumento da renda e na atualização do valor dos imóveis, além de algumas outras coisinhas. Vou mostrar para vocês tudo isso. Só que você deve estar se perguntando, Mira, se é a segunda melhor, qual é a primeira? Já vou mostrar, aguenta aí que você vai se surpreender com a melhor maneira de um pobre ou um rico comprar um imóvel financiado. Eu tô falando de financiamento. Já vou falar isso tudo para vocês. Antes disso, só queria que você botasse aí o dedo no like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Mais da metade da galera que assiste os vídeos não é inscrito, então dá essa moral pro Professor Mira, se inscreve aí no canal, faz parte aí dessa família do YouTube pra gente continuar levando a educação financeira para mais e mais gente. Mas vamos para a primeira grande mudança do programa: aumentou a renda. A renda, por exemplo, da faixa 1 era de até 2.850 renda familiar e agora passa para 3.200. A faixa 2 era de 4.700 e passou para 5.000 renda familiar, ou seja, todo mundo que está ali dentro daquela família, daquela casa, marido, mulher, filho, se estiver trabalhando, todo mundo que gera renda. Faixa 3 passou de 8.600 para 9.600 e a faixa 4 passou de 12 para 13.000. Então tivemos a atualização nas rendas. E tivemos a atualização do valor dos imóveis. Faixa 1 e 2 são imóveis de 210 a 275 mil, a depender da localidade. Faixa 3 era imóvel até 350 mil e agora passa para imóveis de até 400 mil. Já a faixa 4, aquela da galera de 13 mil por mês, passou de 500 para 600 mil. Então agora, pelo programa Minha Casa Minha Vida, é possível financiar imóveis até 600 mil. Porém, a taxa de juros é diferente. Por quê? Porque o programa Minha Casa Minha Vida é um programa subsidiado pelo governo. São os nossos impostos que tornam a taxa menor para quem vai comprar pelo programa Minha Casa Minha Vida. Nossos, assim, principalmente deles, né? Da população em geral, de todo mundo que tem mais ou menos recursos, todo mundo paga imposto, esse imposto serve para subsidiar. Só que quem tem menor renda tem um subsídio maior e quem tem maior renda tem um subsídio menor. Que é isso aqui. Faixa 1, renda familiar até 3.200. Os juros são de 4 a 5,25 ao ano. Na faixa 2, renda de 3.200 a 5.000 reais, juros de 4,75 a 7% ao ano. Essas informações são do portal G1 e tem aqui algumas observações: imóveis de 210 até 275 mil, e financia 80% do valor pela Caixa Econômica em todo o país. Já a faixa 3, renda de 5 mil a 9.600, o juro sobe de 7,66 a 8,16. Você pode financiar imóveis até 400 mil e aqui nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, até 80% do valor é financiado. Na região Sul e Sudeste, até 65% do valor é financiado. Então tem que prestar atenção, porque 35% você tem que dar de entrada, ou seja, precisa de um valor considerável. Se a gente estiver pensando aqui num imóvel de 400 mil, você vai ter que dar ali mais de 100 mil de entrada nesse imóvel. Na faixa 4, juros de 10% ao ano. Você vai falar, Mira, mas esse juro é muito alto. Ele é alto, mas ele é menor do que o juro que está sendo praticado hoje nas instituições financeiras, financiamentos de uma maneira geral. Eles estão rodando ali na casa de 12, 13, 14, 15% ou mais. Então 10% ao ano acaba sendo uma taxa mais baixa do que a normal. Serve para imóveis de até 600 mil, nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, até 80% do valor do imóvel financiado, ou seja, precisa dar 20% de entrada. Nas regiões Sul e Sudeste, 60% é financiado. Limite vale para aquisição de usados, tem um asterisco aqui. E é importante a gente ressaltar as condições. Para você participar do programa Minha Casa Minha Vida, você não pode possuir outro imóvel no município, você não ter benefício de programas habitacionais, de outros programas habitacionais, comprovar renda dentro dos limites estabelecidos que eu acabei de falar para você e, óbvio, ter a capacidade de pagamento, conseguir pagar, afinal de contas, isso é um financiamento. E aí você deve estar se perguntando, Mira, mas qual é a maneira mais barata do que o Minha Casa Minha Vida? O nome da maneira mais barata de você financiar
financiar um imóvel se chama leilão da Caixa Econômica, ou leilão de uma maneira geral. Por quê? Porque nos leilões você consegue financiar e você dá no leilão da Caixa só 5% de entrada, a entrada é menor. E o mais interessante não é isso. O que deixa muito mais interessante o leilão é porque você vai financiar imóveis com desconto. Então pensa que no Minha Casa Minha Vida você vai comprar um imóvel, se você estiver na faixa 1, o imóvel é até 275 mil. Um imóvel de leilão, você pode pagar ali uns 250 mil nesse imóvel, só que é um imóvel que vale 400, 450, às vezes 500 mil. Então você consegue pagar barato um imóvel que seria bem mais caro. E aí você vai falar, poxa, mas a taxa não é igual, não é subsidiada. Exatamente. Só que a diferença de preço, ela é tão grande que ela compensa. Vai acabar saindo mais barato você comprar financiado no leilão do que você comprar no Minha Casa Minha Vida. Claro que tem algumas questões. E aí você vai perguntar, Mira, mas aonde que eu acho esses imóveis? Vamos entrar no site da Caixa pra gente dar uma procurada, pra fazer assim, mão na massa, aonde você acha. Você vai entrar no Google e você vai digitar Imóveis Caixa. Entrou no site dos Imóveis Caixa, clique em buscar seu imóvel. Você vai selecionar o estado, por exemplo, São Paulo. Cidade, vou botar a cidade de São Paulo também. Vou deixar todas as modalidades, também não vou escolher o bairro. Vou em próximo. E aqui, em dados do imóvel, é que está o segredo. Você vai marcar só o que aceita financiamento. Tipo de imóvel, você pode selecionar se é casa, se é apartamento, quantos quartos. Eu deixo tudo limpo, por quê? Porque eu quero saber o que tem à disposição. Pedi meus dados, eu pulei, CPF, e-mail, eu pulei, e aí ele já me mostra todos os imóveis que eu tenho disponíveis no leilão, vários tipos de leilão, o desconto aqui, e são imóveis que aceitam financiamento. Por exemplo, esse aqui, ó, é um apartamento de 259 mil, valor de avaliação da Caixa, que pode ser verdade ou não, mas as pessoas estão comprando a partir de 158 mil. Ele está em leilão, ele inclusive está em disputa, tem pessoas disputando aqui para dar o lance, você pode clicar aqui e fazer uma proposta, e ele aceita financiamento, porque já está aqui, ó, permite financiamento. Mira, é só eu arrematar e depois eu faço financiamento? Não. Regrinha do financiamento do leilão. Para ficar mais fácil, para você não ter problema no arremate, você primeiro aprova o seu financiamento junto à Caixa Econômica, junto a um correspondente bancário da Caixa. Com o financiamento aprovado, você já sabe qual é o valor de imóvel que você pode arrematar. Ah, você tem um crédito de 300 mil. Pronto, você pode arrematar 2 apartamentos de 150. Por quê? Porque também não tem limite. Você pode arrematar vários, ter vários financiamentos desde que comporte dentro da sua capacidade de pagamento. Você já vai saber qual é o valor da parcela, qual o limite. Fica mais fácil você correr atrás de um imóvel para você arrematar e morar ou vender. E aí tem um grande segredo. Se você arremata financiado, você vai gastar os 5% da entrada mais os custos para transferir para o seu nome, e aí de repente você vende com o lucro, você vai ter gasto um valor pequeno e vai ter um lucro muito maior. Por exemplo, você arrematou por 150, vendeu por 250. Só que você não tirou 150 do bolso. Vamos dizer que você tirou 20 mil do teu bolso para poder fazer todo o pagamento da entrada daquilo ali, e aí você gastou 20 e ganhou 100, você multiplicou o valor que você ganhou por 5. Isso se chama alavancagem através do leilão de imóveis. E para ficar mais clara a comparação entre você comprar no leilão ou comprar no Minha Casa Minha Vida, mesmo com a taxa maior no leilão, eu vou simular aqui para vocês verem. Eu peguei 2 imóveis do mesmo valor, 275 mil, taxa de 5,25, na faixa 1, maior valor de imóvel da faixa 1, maior valor de juros da faixa 1. 360 meses, 30 anos, beleza, mesmo valor para os 2 imóveis. Só que no leilão você não vai ter a taxa de 5,25. Vamos dizer que você vai ter uma taxa de mercado aí de uns 14% ao ano. Você consegue na Caixa Econômica até um pouco menor do que isso, mas vamos botar lá 14, às vezes 15, porque em outros bancos você pode conseguir algo mais ou menos nessa taxa. Vai você falar, Mira, no final das contas, o imóvel Minha Casa Minha Vida de 275 mil, ele vai custar depois de 30 anos, o acumulado de tudo que foi pago vai ser 444. Numa taxa de 14%, você vai pagar 710 mil, ou seja, muito mais, incluindo uma parcela que já começa em 3 mil reais. Isso aqui é o sistema SAC, tá? O
sistema de amortização constante. Você vai falar, caramba, mas é muito, muito, muito mais caro. Exatamente. Só que no leilão, o imóvel de 275 mil, você não vai pagar 275 mil, você vai pagar com desconto. Vamos dizer que você pague 200 mil nesse imóvel. Já ficou muito perto. 458 mil é o que você vai pagar, mesmo a taxa sendo 14. Só que lembra que eu falei que você tem imóveis que você pega com 50% de desconto? Quanto seria 50% de desconto? Eu vou pegar aqui, ó, 275 mil e vou dividir por 2. Ou seja, você pagaria 137 mil se você estiver pagando com 55% de desconto. Vamos dizer que você vai pagar 150 mil, não vai ser nem 50% de desconto, vai ser menos. 150 mil. Você pagaria ao total 290 mil, com uma taxa de 14% ao ano. Ou seja, se você pega um imóvel de 275 e paga 150 mil nele através de um leilão e financiado, uma condição de financiamento, e aqui eu deixei a entrada de 20%, que é a mesma característica do Minha Casa Minha Vida. Eu não estou colocando entrada de 5%, até poderia colocar, mas para deixar a comparação o mais parecida possível, você vai pagar 290 mil, ou seja, no leilão, você consegue pagar muito menos do que você pagaria mesmo no Minha Casa Minha Vida, mesmo numa taxa de 5,25, se você fizer no leilão com a taxa normal, porque você está pagando muito mais barato. E aí você pode falar assim, Mira, mas aí o leilão é um imóvel que eu não queria, é numa cidade que eu não quero morar, um imóvel que eu não quero morar, tudo bem, você compra o que você não queria, você vende, e aí você vai ter dinheiro para comprar aquele que você quer. Faz esse movimento, de repente repete esse ciclo, e aí sim você vai comprar o imóvel que você queria, do jeito que você queria, na condição que você queria. Mas, de repente, o leilão pode ser uma iniciativa, pode ser um passo inicial para você começar a construir o patrimônio que você queria, o imóvel que você queria. Mira, eu gostei dessa ideia, mas eu quero aprender muito mais sobre leilão. Aí eu te convido a entrar na comunidade Mira, inclusive o link está aqui embaixo para você entrar, você vai pagar só R$ 598,20 com super desconto, que está com 40% de desconto. Você tem todas as ferramentas da comunidade, mas aqui na aba de cursos, você tem um curso de leilão de imóveis, que é esse aqui. Eu arrematei o imóvel, gravei tudinho, passo a passo, como é que você faz, a maneira mais fácil, fiz, e como é que registra, tudo aqui documentado para que você consiga reproduzir. Tem aula e, inclusive, semana que vem vai ter uma masterclass especial, uma aula especial comigo e com o Yuri, que é um super especialista em leilão de imóveis, para a gente mostrar para vocês como garimpar ofertas de imóveis, não de 150 mil, mas imóveis de 20, 30 mil para você vender por 50, 100 mil reais. Imóveis que são verdadeiras oportunidades. Isso vai ser dentro da comunidade Mira, não é aquelas aulas gratuitas para depois te vender um curso, não. Isso é conteúdo dentro da comunidade Mira. Para quem está dentro da comunidade Mira, você vai conseguir acessar. Depois a gente vai fazer fórum, discussão, bate-papo, tira dúvidas desses arremates, dessas oportunidades. Só que você precisa fazer parte da comunidade Mira para você ter acesso a tudo isso. Então o link já está aqui embaixo. Já entra, já se cadastra, já faz o pagamento, já é 1 ano que você vai ter de acesso a tudo, não só ao curso de leilão, e você já estuda as aulas de leilão para você se preparar para quando a gente mostrar todas essas oportunidades para vocês. Tem muita gente arrematando, muitos imóveis. Mira, mas e se o imóvel estiver ocupado? Vamos explicar como é que você faz para procurar imóvel que está desocupado, ou se estiver ocupado, o que você tem que fazer. Mira, mas como é que eu faço? Tudo isso a gente vai explicar para vocês nessa super aula. Tem já a explicação nas aulas, mas a gente também vai fazer nessa aula da semana que vem. Então, entra na comunidade Mira para você poder fazer parte de tudo isso. E eu queria saber de vocês, gostaram dessas dicas? Minha Casa Minha Vida, excelente oportunidade para quem não tem dinheiro, mas existe uma oportunidade maior, que são os imóveis de leilão. Por quê? Porque você compra com valores muito baixos, 50%, 60%, às vezes 70% de desconto do valor original. E essa diferença, esse grande desconto, isso é melhor do que você ter um desconto na taxa. Porque no final das contas, se você juntar todo o valor pago, você vai pagar menos comprando um imóvel mais barato do que comprando um imóvel mais caro com a taxa menor. Esse aí é o grande pulo do gato, tá bom? Gostaram? Bota aqui nos comentários o que vocês acharam. Já deixa o seu like, compartilha esse vídeo com todo mundo e vou esperar vocês no próximo vídeo. Um beijo, até lá. Tchau, tchau.